lição interessante hoje aqui, né? Falar sobre uma coisa que eu vivo todo dia. Mas eu queria fazer um questionamento para vocês. Se vocês pudessem mudar alguma coisa na vida de vocês, qualquer uma dessas coisas, o que vocês mudariam? Quais foram as decisões que vocês tomaram durante toda a vida de vocês que trouxeram vocês aqui? Ó, eu costumo dizer que, para todas as pessoas que eu vou dar uma mentoria ou falar alguma coisa, que a gente precisa ter 2 palavras novas no nosso dicionário para substituir o sim e o não. A gente precisa pensar no e se, ou e também no por que não. Mas aqui no Epicentro a gente não pode usar só as coisas tão regulares assim. A gente precisa usar expressões que para mim fazem mais sentido. Porque para mim a vida é um pêndulo entre o foda-se e o tô fudido. Não, é sério. É sério. Eu vou explicar isso para vocês. Se vocês começarem a perceber, absolutamente tudo na vida, tudo que aconteceu na vida de vocês até hoje, é um pêndulo entre o foda-se e o tô fudido. Assim, você pode ser um cara legal, ter uma vida legal, ser bacana com as pessoas, compartilhar tudo que você tem, e aí vai chegar um belo dia, não vai acontecer absolutamente nada com você. Ninguém vai se importar com você, você vai tropeçar na rua, vai bater a cabeça, vai morrer. E, no máximo, algumas pessoas vão lembrar que você tem algumas dívidas. Agora, pode ser que um dia você seja um belíssimo filho da puta, você faça milhões de coisas escrotas com as pessoas e faça um vídeo sobre a sua vida e ainda coloca um Leonardo DiCaprio lá representando você. Esse é o Jordan, não Jordão, tá, gente? Só para lembrar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando eu recebi o convite do Jordão para estar aqui, foi um negócio meio doido, né? Tipo, primeiro ele começou falando assim, ô, queridão, seguinte, ó, pô, tu tinha que ir pro Epicentro, e, porra, a gente tinha falado com você, e não te chamei, e o Epicentro vai ser legal, e, pô, esse ano você tem que estar lá, e vai ser maneiro pra caramba. Para completar, senhor Jordão, Ricardo Jordão, ainda falou o seguinte, você precisa falar sobre coragem, generosidade e criatividade. Ah, e você só tem 20 minutos. O que eu pensei? Não, é sério. Pensei sério. Fiquei lá, né? E o que é engraçado é que, naquele micromomento em que eu escutei, porque ele não liga, né? Ele manda áudio, não sei se já aconteceu isso com vocês, que eu escutei o áudio dele, eu fiquei, parece que o tempo parou, parece que o meu momento parou. E aí eu pensei em francês, fudeu. E aí, logo depois de ter pensado essa palavra em francês, eu lembrei de uma outra palavra que eu gosto muito, que é uma palavra em japonês que eu aprendi num livro que eu ganhei de uma pessoa que eu amo muito, chamado Satori. Satori é a expressão, a tradução literal, é iluminação ou compreensão. Mas, basicamente, é aquele momento em que parece que o mundo para. Sabe aquele momento que você se apaixona e que você encontra alguém que você ama muito? Aquele microsegundo, né? Para mim, a expressão em português mais próximo disso foi a do livro do capa do CD que era O Silêncio que Precede o Esporro. Eu esqueci o nome da banda agora, que estou branco. Do Rapa. Para mim, é a única coisa, a tradução mais próxima disso. Mas, enfim, eu tinha que dar uma resposta para o Jordão e tive que ter coragem de dar uma resposta para o Jordão. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, se eu respondo sim, eu preciso me organizar, pensar na apresentação e tal. E se eu respondo não? Quer dizer, alguém já conseguiu dizer não para o Jordão? Na mesma semana que ele me chamou para estar aqui, eu recebi outros vários convites de eventos gigantes. Mas ainda assim eu tomei a decisão de estar aqui hoje com vocês. E para isso, bate palma nessa porra porque eu mereço. Porra! Vai Bangu, caralho! Encarar o Jordão é tipo encarar o Pablo Escobar, né? Tipo, ou plata ou plomo. Não tem jeito, né? Ai, ai. E aí eu comecei, né, cara? Como que eu vou participar lá do Epicentro? Como é que eu vou me organizar? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Tal, não sei o quê.
E aí eu cheguei numa grande compreensão sobre a fórmula da vida. E aí eu vou ensinar um pouquinho de matemática para vocês. Para mim, a fórmula da vida é D igual a E sobre R. Ninguém entendeu porra nenhuma agora, pelo visto. Bom, tem a legendinha para vocês. São decisões é igual a escolhas mais renúncias. E é absolutamente isso que eu quero falar para vocês. Mais do que falar sobre qualquer outra coisa, a gente precisa entender que todas as nossas decisões e todas as nossas vitórias do passado só nos trouxeram até aqui nesse momento. Mas nada e nenhuma delas vai nos garantir que a gente continue seguindo em frente. A gente não é, assim, simplesmente, só porque a gente teve grandes vitórias no passado. Nossa, ele inventou o primeiro portal de vídeo do mundo. Caramba, o cara recebeu prêmio na Europa. Cara, o cara concorria com o YouTube. Isso não te garante ir para lugar nenhum. O que te garante ir para algum lugar é você ter coragem. E eu adoro estudar a etimologia das palavras, eu adoro entender por que elas existem. Né? A palavra coragem em si, ela vem do latim, né, de coratium, ou coragem. Tem várias, enfim, a própria Wikipedia tem uma definição incrível para ela, mas eu gosto de falar que coragem significa agir com o coração. É isso que significa coragem para mim. E eu tive que dar essa resposta para o Jordão e tive que ter coragem de aguentar absolutamente todas as suas consequências. Mas, Mac, que carai decisões tem a ver com esse título dessa palestra maluca de mentores do futuro? Galera, uma vez um coach falou para mim que é o seguinte: as respostas sempre vão estar dentro de você. Bom, claro que a gente hoje atribui o termo mentores para startups, né? E a gente precisa lembrar, colocar todo mundo na mesma página, que startups são empresas nascentes, adaptáveis, com forte inovação em busca da validação de seus modelos de negócios, escaláveis e disruptivos. Traduzindo, eles não fazem a menor ideia de como eles vão ganhar dinheiro. Cara, sério, startups são como... Empresas e startups são a mesma coisa, a diferença é que são crianças, são bebezinhos. E a gente precisa entender como a gente lida com eles. Porque eles não sabem para onde que eles vão seguir, o que eles vão fazer daqui para frente. A gente precisa entender que eles não trabalham no modelo tradicional, como as empresas tradicionais trabalham, no modelo centralizado. As startups já passaram por isso. Elas também não trabalham como as empresas que chamam hoje inovadoras, que trabalham departamentalizadas, com unidades de negócio, no modelo que a gente chama de descentralizado. Porque se a gente começar a observar, o modelo centralizado nada mais é do que a mesma coisa no descentralizado, só que você tem mais gente mandando. Quer dizer, continua só tendo mais cacique. As startups, elas trabalham num modelo distribuído, que para mim é exatamente como está funcionando esse evento aqui. A impressão que eu tenho, como o Jordão falou, que aquele cara de lá está conectado com aquele cara dali, e que está conectado com o cara daqui, e vai entrar daqui a pouco lá no grupo do Telegram e vai todo mundo fazer negócio junto. Essa que é a parte legal. Quando a gente olha para as startups hoje, a gente olha para elas assim, elas têm coisas que a gente pode se inspirar e trazer para a nossa mentalidade. Principalmente olhar para as nossas equipes. Principalmente olhar as coisas que a gente aprende no dia a dia delas. Nas corporações, por exemplo, a gente é contratado pela remuneração de mercado. A gente é contratado a gente cresce na empresa por decisões acertadas. Quer dizer, quanto mais decisão você acerta, mais você sobe na hierarquia. Ou também você é contratado por habilidades específicas. Quer dizer, você é contratado por suas hard skills e é demitido por suas soft skills. Você é contratado porque você é um excelente programador e você é demitido porque você não fala com ninguém. Já nas startups, a diferença é que a gente não ganha o que a gente vale no mercado. A gente ganha o mínimo que a gente precisa para viver e a gente complementa essa renda com conhecimento e reconhecimento. É assim que a gente trabalha com startups. A gente ganha conhecimento, reconhecimento e dinheiro. E assim a gente vai crescendo. Numa startup, você é avaliado por decisões executadas e não por decisões acertadas. Não importa se você acerta ou erra, e assim você vai tomando as melhores decisões. Você também é contratado não pelo que você sabe, mas pela sua capacidade de aprender. E tem muita coisa bacana que a gente pode falar sobre as startups nesse tema que a gente está falando. Mas se eu pudesse dar algumas dicas para vocês, tenham só 2 dicas, tenham só 2 modelos dentro da empresa de vocês. Na minha, por exemplo, a gente já tem 2 funções. Ou você trabalha atendendo o cliente, ou você atende quem atende o cliente. Uma outra coisa bacana que eu aprendi com as startups é que a gente estuda hoje para tantas profissões
E nas startups a gente tem 4 funções básicas. O hacker, o hipster, o hyper e caras como o Jordão, que a gente chama de hustle. O hacker está muito mais próximo do desenvolvedor de negócios, do desenvolvedor técnico, do programador. O hipster está muito mais próximo do designer, o cara da criatividade. E quem é o hyper? O hyper é o cara que consegue transitar de uma coisa para outra. É o cara que consegue entender o que os dois falam e consegue chegar lá e conseguir conectar para criar novos produtos. E principalmente ele está conectado com a minha função, que é do hustle. É o cara que consegue entender por que você está tentando vender e por que você não consegue. E, em especial, se você não consegue, como que você consegue adaptar o seu produto para chegar onde você quer chegar? O que eu quero dizer para vocês é que trabalhar com startup, ou ter um pensamento de startup, é basicamente ter um pensamento de que é melhor se arrepender do que a gente faz do que a gente não faz. É uma mudança de comportamento humano mesmo. E num tempo onde todo mundo quer ser foda, onde as máquinas estão roubando o nosso emprego, a gente precisa cada vez mais ser humano. A gente precisa olhar para isso. Agora, há pouco eu brinquei sobre os coaches, né? Mas é só uma brincadeira, gente, porque todo mundo tem seu espaço, as empresas, startups, inclusive as diferenças entre consultor, coach e mentor. Para começar, quero falar sobre o que o consultor faz. O papel dele é conduzir a execução e parametrizar o resultado. O coach, ele tem uma função um pouquinho diferente, que é estimular a ação e inspirar a execução. E qual que é o papel do mentor nessa história toda? O mentor ele tem um papel para mim que é muito bacana, e o que eu, enfim, me identifico muito. Ele tem o papel de provocar o pensamento crítico e de simplificar a tomada de decisão. Então, naquele momento que o Jordão me ligou, me fazendo um convite para estar aqui, eu fui o meu próprio mentor e me acalmei em relação a isso. Me acalmei para poder chegar aqui, para tomar as minhas decisões, para me trazer até esse palco e me conectar com vocês. Eu ganhei o prêmio de melhor mentor do Brasil em 2018. E quando eu subi no palco, a primeira coisa que eu disse foi que toda e qualquer pessoa que recebeu pelo menos um voto nessa categoria venceu o prêmio. Porque a gente vive num mundo hoje, gente, que a informação ela é mais valiosa do que petróleo. Onde o tempo, e eu estou aqui correndo contra ele, inclusive, é cada vez mais escasso. E ainda assim a gente tem gente com generosidade de compartilhar conhecimento. Quando eu subi naquele palco, um palco um pouquinho maior do que esse, mas com umas 2.000 pessoas me olhando, eu pensei na minha família, em todo o tempo, e esse ano eu fiz quase 200 voos. Tem 110 na Gol, quem me acompanha no Instagram sabe, e fiz uns 60 na Latam. Não vou contar os da Avianca, porque vocês sabem, né? Mas eu quero dizer que ser mentor é compartilhar conhecimento e disponibilizar um pedaço da sua vida que é tão valioso que ele não volta nunca mais. Botem isso na cabeça de vocês. Quando você disponibiliza um pouco do seu tempo para alguém, você está disponibilizando um pedaço seu que nunca mais volta. Então, quando alguém fala comigo e conta a sua ideia para mim, e olha para mim com os olhos de quem está esperando a solução para todos os seus problemas, eu preciso pagar aquele momento com a mesma força que é da dor que eu sinto por ficar longe da minha filha na hora que eu estou falando com alguém. Quando eu quero falar para vocês serem mentores, e o título da palestra é Ser Mentores do Futuro, porque eu não posso carregar esse fardo sozinho. E principalmente porque você não precisa ser o mestre Yoda ou o mestre dos magos para ser um mentor. Esse papel já acabou. Se você tem algum conhecimento específico em qualquer área, se você compartilhar isso com alguém, você pode atingir todos os seus objetivos. De novo, né, gente? Tempo, mais conhecimento. O resultado disso é experiência. E é disso que a gente tem que falar aqui, compartilhar experiência. Eu compartilho experiência todo dia com a minha filha, que está aqui com a gente hoje, eu não sei onde ela está. Eu falo sobre disciplina positiva. Bota um pouquinho do áudio para mim, que eu vou botar um som aqui agora para tocar. E aí, sempre que eu tento estar com ela, eu tento estar presente no presente. E aqui é uma ida que a gente foi à livraria. E eu fiz uma pergunta para ela, se ela preferia livros ou sorvete. Olha o que ela respondeu. Não entendi. O que você quer primeiro, livro ou sorvete? Livro. Tá bom. E depois? Sorvete. Tá bom. Eu queria mais sorvete que ela, e ela queria livros. Para mim, esse que é o papel do mentor. Eu acho que, assim, todo mundo aqui, enfim, quem tem filho sabe que quando uma criança sobe em alguma coisa, a primeira coisa que a gente grita é: "Ô, desce daí que você vai cair de cara no chão".
Mas se eu digo isso para ela, eu estou colocando medo nela. O meu papel não é esse. Eu, como mentor e pai, eu chego perto dela e falo, filha, espera um pouco, deixa o papai chegar perto de você, porque eu tenho medo de você cair. São essas pequenas sutilezas na hora de você contar o que você sabe e principalmente reconhecer as suas fragilidades que você consegue moldar seres humanos melhores, que podem sim ser empreendedores, mas o mais importante, vão ser, e eu espero, faço de tudo possível para que ela seja uma mulher foda. Isso é que eu quero. Para mim, ser mentor é multiplicar habilidades ao compartilhar conhecimentos. E assim, a gente vai construindo indivíduos melhores. Esse é meu papel como pai. E esse é meu papel como mentor. E é isso que eu faço quando eu encontro com uma startup. Esse aqui é um treinamento que eu fiz na SBE, que fala sobre 8 dicas para criar uma criança responsável. E aí eu adaptei, né, para criar um mentor responsável. Que basicamente diz que, primeiro, seja seu modelo. Segundo, peça que todos que participem do negócio ensine o seu mentorado a cuidar do que é dele. Mostre que é preciso cuidar do que é de todos. Saiba que são tarefas para cada estágio. 6, não faça pelo seu mentorado o que é tarefa dele. Converse com o seu mentorado, ou filho, e estabeleça regras. E número 8, prefira elogiar as atitudes e comemore todos os resultados. Bom, quem quiser as apresentações, gente, por favor, pode me marcar no Instagram, que eu mando a apresentação inteira para vocês, se vocês quiserem para usar para qualquer coisa. Tudo que eu faço com a minha filha é tentar não contar para ela mentiras e ser o mais transparente possível. Uma das mentiras que contam para a gente é sobre zona de conforto. Falam que as melhores coisas da vida estão fora da zona do conforto. Mentira. Absolutamente mentira. As melhores coisas da vida, elas acontecem quando você expande a sua zona de conforto, quando o que você torna o que era desconfortável, inconfortável, e aí você consegue executar. Drauzio Varela fala que correr é a pior coisa da vida. A melhor parte da corrida é quando ela acaba. Quando você vai para a academia e você quer ficar forte, os primeiros exercícios são horríveis. Só que de tanto você agredir seu corpo de maneira controlada, você consegue atingir seus resultados. Isso é você expandir a sua zona de conforto. Isso é você olhar para o seu limite e expandi-lo. Bom, gente, eu tenho tanta coisa para falar. Obrigado aí pelo foda, mas... Ô, João Kepler, gosto mais de você do que de mim, querido. João Kepler foi meu chefe na Bossa Nova, foi minha última grande empresa. E com esse cara é meu mentor. Esse é o cara que me ensina uma porrada de coisa. Esse cara escreveu um livro chamado Criando Filhos para Empreender. E toda vez que eu tenho medo, angústia, dor, eu não sei para onde eu vou, é para esse cara que eu ligo. É um cara como esse que me ensina coisas que eu vou botar para vocês aqui nas minhas notas mentais. Uma vez eu liguei para ele desesperado, que eu não estava conseguindo pagar as contas. Eu falei que estava ganhando muita grana de um lado e perdendo grana na empresa de outro. Ele falou, cara, não mistura dinheiro bom com dinheiro ruim. CPF vem antes do CNPJ. E ele me ensina, assim como ensina outras pessoas, a aprender a concordar e discordar. E tem um monte de pensamento que não couberam em apresentações, em slides, mas que eu me sinto na responsabilidade de passar para vocês. E, de novo, se vocês quiserem, só me marcar no Instagram que eu mando para vocês. Gente, empreender não é um caminho, como todo mundo às vezes acredita que é. Empreender é uma jornada, com suas aventuras. Assim como casamento. Casamento também é assim. Casamento é uma estrada longa, de curvas sinuosas, às vezes cheia de buraco. Mas quem sabe, subindo essa montanha, você não consegue ter uma coisa legal lá na frente. Eu não poderia terminar essa apresentação sem cumprir todos os requisitos que o Jordão me passou naquele áudio, naquele dia, falando desse jeito. Ele falou que eu tinha que falar sobre, vê se vocês me lembram, generosidade. E mais? Exatamente. Eu só não falei de criatividade. Claro que alguns de vocês podem ter dito que eu falei sobre mentoria de uma maneira criativa. Mas não. Eu não falei de criatividade até agora de propósito. Para mexer com a cabeça de vocês. Porque, para mim, criatividade nada mais é do que a gente observar a natureza. É a gente se adaptar e aprender, como as crianças fazem quando estão crescendo. Quando a natureza faz, quando ela está se envolvendo com algumas adversidades. Para mim, criatividade é iniciativa. E eu espero muito que vocês acabem aqui com muita inovação.
porque inovação é acabativa. Obrigado, gente. Contar uma história para vocês. Uma história há uns 8 anos atrás, eu tive aqui nesse auditório, há uns 6, acho que uns 8 anos atrás, com aquele cara que está ali no vídeo. E a gente bateu uma foto aqui, e aí ele falou do Epicentro. Ele falou, um dia você vai estar nesse palco aí, cara. Você tem que conhecer o Jordão. E desde então eu acompanho esse cara. E aí aquele maluco ali é um dos caras que foi usuário do Videolog e acompanhou toda a nossa jornada de ficar rico e ficar pobre 1000 vezes. Então, a vida é muito cíclica, né? Muito diferente do filme do Rei Leão. E foi muito bacana da gente estar aqui. O que foi? Fala de novo. Fala de novo. O que você falou? Você. Aí ele falou, um dia eu ia estar aqui. E para mim, vale muito estar aqui, gente, com vocês. Gratidão de verdade. Obrigado. Hoje eu faço 10 anos, esse ano a gente faz 10 anos de empresa. Eu trabalhava na metalúrgica, né? Eu não tive a oportunidade, de que nem vocês têm, de ter esse evento aqui. Há 10 anos atrás, com uma TechPix e o Videolog, eu comecei a empreender. E através do Videolog, eu comecei a empreender e mudei a minha vida. E uma coisa que o Jordão não sabe... Desses 10 anos que eu tive a empresa e tudo mais, a gente conheceu muito cara foda, muito palestrante foda. E ao mesmo tempo de palestrante foda, eu conheci muita gente encrenqueira que eu não queria nem estar perto. Um desses caras era o Jordão. Eu não queria estar. Aí nessa onda de tudo mais, aí tive a primeira oportunidade de viajar fora. Esse meu primeiro trabalho, a primeira vez que eu ia sair. Aí me pagaram a passagem, o pai falou assim, ó, você vai sozinha, não sei falar inglês, não sei falar nada. E eu não gostava dele. Aí... Mudou alguma coisa? Não, quando eu peguei minha passagem, quando eu entrei no avião, eu olhei do lado que eu ia sentar, Jordão. Foi o cara que me ajudou a fazer a imigração e tudo mais. Então eu embarquei tendo uma concepção do Jordão, e desembarquei, ele me convencendo a fazer o primeiro Epicentro de graça para ele. Valeu, Jordão, pela oportunidade. Show, né? Foda, né? Não lembrava dessa história aí.